Graça e paz. Você está com projetos de vida auspiciosos? Você tem algo em mente como um sonho para realizar um empreendimento, uma compra de uma casa, uma restauração familiar? Qual é o projeto que você tem? O que está no teu coração em relação ao próximo mês, ao próximo ano, aos próximos 5 anos ou aos próximos 10 anos? Você sabe que muita gente tem lindos projetos, mas não executa, porque quando olham para si, se sentem incapazes. Vamos tratar deste assunto? Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui para uma reflexão profunda na palavra. A minha Bíblia diz no livro de Provérbios de Salomão, Salomão era filho de Davi, o segundo rei de Israel, era neto de Jessé. De Jessé, Davi, Salomão, vem a linha sacerdotal, chega a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Provérbios não é um livro de ditos populares. Não é um livro em que você ouve insights do coração de uma pessoa, as suas intuições. É um livro de sabedoria. Provérbios são sabedoria divina, que Deus inspirou Salomão e que Salomão permitiu que o seu auxiliar escrevesse. Então, olha o que ele diz, e isto é extremamente importante. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. A minha experiência me diz que aos 44 anos de ministério pastoral e agora completando 70 anos de vida, o Senhor tem me mostrado que muitas pessoas talentosas, pessoas com dons maravilhosos, pessoas que têm sonhos tremendos na sua vida, não os conseguiram realizar porque estão diante de um sonho, estão diante de um projeto, mas quando se olham para si mesmas, não se veem com capacidade de alcançar a vitória. Isso é dramático. Salomão tinha razão. Como se imagina, conforme você imagina a sua alma, é assim que você é. Ao longo da minha carreira, eu vi pessoas pequeninas, em termos culturais, familiares, profissionais, mas que foram me ouvindo do altar da igreja e praticando os ensinos, dizendo: você tem que sonhar, mas é sonhar para realizar. Você tem que ter um projeto de vida para 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas para o executar. E eu comecei, assim o faço, há 44 anos, eu comecei trabalhando o coração do povo de Deus para que ninguém ficasse no fundo do poço, para que ninguém ficasse sem uma decisão, sem tomar decisões na vida, porque a vida é o resultado das nossas decisões. Então eu tenho visto pessoas pequeninas, pessoas que tinham pouca cultura, pessoas que não tinham na sua ascendência ou descendência familiar, não tinham realmente um nome, mas que combinaram tão perfeito aquilo que ouviam, guardavam no coração e praticavam. Eu vi gente sair do sapato furado para o carro importado. Eu vi gente que começou vendendo bolsinhas de frutas e legumes à beira da rua para se tornar um empresário com vários mercados. Eu vi pessoas que não eram nada na vida. Nós temos um caso na igreja de um senhor que trabalhava em manutenção, limpava lojas e armazéns, e que me começou a ouvir quando eu disse: tens que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu falava isto para a juventude, falava isto para a igreja. E um dia, depois de alguns anos, este senhor chegou e contou. Eu trabalhava, desde a igreja, quando nós funcionávamos num cinema, e ele disse: o senhor
botou tanto no meu coração a ideia de que eu sou um vencedor, que eu podia, eu comecei a ver deste modo, e ele me trouxe uma carteira de juiz. Ele tinha feito o curso de Direito, ele fez curso de magistratura, passou e era juiz. Começando a limpar escritórios, armazéns. Por quê? Porque ele acreditou. Primeiro ele acreditou em Deus, primeiro ele acreditou na palavra. Depois ele foi para o lado mais importante, que é a prática, que é você acreditar, porque como você se imagina, como você se vê, não é a forma como os outros te veem, nem é a forma como Deus te vê. Nós temos, na realidade, segundo o pensador filósofo, 3 eus: o eu que todo mundo conhece, o eu que só eu conheço e o eu que só Deus conhece. Então, às vezes as pessoas olham para mim e não imaginam que eu tenho uma história de 44 anos de lutas e vitórias, de construções, de portas de Deus tremendas. Construímos uma catedral gigante, uma cidade refúgio, num tempo de crise econômica, de mudança de governo, foi um caos. E eu acreditei que podia. Eu comecei a me imaginar com a catedral construída, eu cortando o laço da inauguração, e 2 anos e 9 meses depois, na pior crise econômica do Brasil, eu estava inaugurando a catedral, porque eu acreditei em Deus, na promessa e em mim. Eu comecei a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Eu comecei a ter uma boa confissão. Eu não me deixei arrastar pelas vozes insolentes, difamadoras e murmuradoras. Eu fui arrastado pela voz de Deus. Eu fui movido pelo Espírito Santo do Senhor. E eu vou lhe dizer, chego agora aos 70 anos, com a mente, raciocínio, orientação e lucidez perfeitos, como um jovem, cuido do meu corpo, porque eu estou, ao cuidar da minha saúde, do meu corpo, eu estou acumulando músculos para quando eu chegar lá aos 90, 95 anos, eu não ser uma pessoa depauperada. Um idoso, longevo, saudável. Porque eu fiz a minha parte. Então, quando você se imagina um quebrado, um fracassado, um falido, um inapetente, um incapaz, é isso que você é. Mas Deus não te vê dessa forma. Então, conforme eu falei, de uma pessoa pequenininha que virou um juiz, eu tenho visto ao contrário, pessoas que poderiam ser muito, muito, muito maiores, pessoas que já chegaram a um patamar bom de vida, mas que poderiam ser multiplicadas 10 vezes mais, mas chegaram a um certo momento da vida, que começaram a se acovardar, a ter medo, começaram a se olhar, dizer: eu sou velho, eu não sou capaz, papai não foi mais além, vovô não conseguiu, e a pessoa começou-se a imaginar pequeno, fraco, o opróbrio, a vergonha, e não conquistaram mais nada na vida. Como é que você se vê? Como é que você olha para dentro de você e se vê? Uma mulher corajosa, determinada, um homem firme, que tem aquela pretensão na vida, porque os sonhos que nós temos, a maioria deles não são sonhos carnais, não. São sonhos que Deus coloca, são projetos que Deus coloca. Gente, eu cheguei ao Brasil sozinho. Eu não tinha um político amigo, eu não tinha um comandante amigo, eu não conhecia ninguém. Mas dentro de mim havia uma fé inabalável. Eu sabia que a palavra de Deus se cumpre. Eu sabia que o meu chamado não era para andar pelas ruas da cidade em estatísticas de pessoas que fumam e se drogam. Deus tinha algo muito maior. E eu comecei a me ver dessa forma. Cheguei ao ministério há 44 anos. Eu me recordo, quando eu fui ordenado, muita gente diz: não vai dar em nada, é fogo de palha. E eu disse: eu estou determinado em ser um homem vaso de honra, que Deus olhe para mim e diga: muito bem, servo bom e fiel.
Era assim que eu me via, é assim que eu me vejo. Por isso, quando as pessoas me perguntam, pastor, o senhor vai se aposentar? Vai puxar o breque, o freio de mão, frear o seu carro? Eu disse, nunca. Nunca eu pararei os meus sonhos, nunca. Porque eu tenho sonhos gigantescos dentro de mim. Para o Brasil, para Portugal, para Angola, para Moçambique, para as ex-colônias portuguesas. Pastor, mas agora aos 70 anos, meu amado, conheça um pouco da história dos grandes empreendedores, dos grandes CEOs das empresas, daqueles que foram grandes empresários. Quando é que eles começaram a sua plenitude de administração, de visão? Aos 65 anos, média. Nós temos no Brasil um homem que construiu um patrimônio gigantesco, televisões, rádios, jornais, que começou aos 65 anos, morreu com mais de 100 anos, realizando todos os seus sonhos, porque ele se via um empreendedor, ele se via um vencedor, ele se via por cima, ele se via por cabeça, e é assim que eu quero que você pense de você, porque é assim que Deus pensa de você. Então, o mesmo sábio Salomão diz em capítulo 24 de Provérbios, versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, se você se vê fraco, se você se vê incapaz, se você se vê envergonhado, o que Deus diz, amado? Diz que no lugar da tua vergonha, Ele te dará dupla honra. Se o gafanhoto tirou da tua vida, há uma promessa bíblica de um profeta Joel que diz que ele te dará em dobro o que o gafanhoto tirou. Não serás envergonhado, comerás o melhor desta terra. Então, quantas pessoas têm talentos, têm dons e que pararam na vida, estagnaram na vida, porque começaram a se olhar e dizendo, eu tenho dúvidas a respeito de mim mesmo. Eu me vejo um homem pequeno, uma mulher inapetente, incapaz, e não vai a nenhum lugar, parou. Quando o evangelho é um evangelho de vitória. Paulo disse em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Romanos ele diz, somos mais do que vencedores em todas as coisas. Deus não nos chamou para o fracasso, para a derrota, para a pobreza, para a miséria, para a pequenez, para o apoucamento. Deus não nos chamou para isso. Então ficaríamos do outro lado da rua onde estávamos, no mercado do pecado, na igreja romana, no espiritismo, no ocultismo, nas cartas. Então, Deus nos tirou desse inferno todo, das trevas para a luz. Deus nos tirou das garras de Satanás para os seus braços, da morte para a ira. Não, da morte para a vida, da ira para a graça. É assim. Se você ler o livro de Hebreus, onde está ali uma galeria de heróis da fé, que eu já compartilhei aqui com você, você vê pessoas que aparentemente seriam incapazes de realizar o que realizaram. Um homem, um Noé, um idoso, que Deus mandou construir uma arca porque viria um dilúvio. Ele não era um engenheiro náutico, naval, ele não tinha arquitetura naval, não sabia de nada, e Deus deu as dimensões, ele fez uma arca gigante, entrou com a sua família, um par de cada animal, e veio o dilúvio, e durante um ano as águas enchiam a terra, e só a família dele se salvou. Ele teve a capacidade durante 120 anos. Ele era formado em alguma coisa ligada à vida naval? Não. Temos o caso de Abraão, que sai de uma família de espíritas dos caldeus da Mesopotâmia, feitiçaria. Deus disse, saia, vou te levar para um lugar, você vai ser o pai de todas as nações. Ele nem filho tinha, já era idoso. Deus fez essa promessa aos 75 anos, ele veio a ter um filho com Sara, que Sara tinha menos 5 anos com ele, já perto dos 100 anos. Portanto, tudo era uma incapacidade, mas esta gente acreditou em Deus, acreditou em si mesmo. Quando Sara perguntou a Abraão, nós vamos para onde? Ele disse, não sei, Deus mandou, eu vou.
Mas você não tem nenhuma noção, não tem um GPS, uma carta de náutica, você não tem um mapa para nós consultar, não temos nada, temos a voz de Deus que é tudo que precisamos. Então, como o homem se imagina é aquilo que é. Mas apóstolo, isso o senhor não está mostrando plumas que o senhor não tem? Isso não é vaidade pensar desta forma? Não, isto é fé. Nós podemos todas as coisas naquele. Ele pode infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que vive em nós. Então, você não pode se deixar levar pelo negativismo. Você tem que avançar, você tem que conquistar, você tem que tomar atitude. Pastor, eu quero ser um advogado. Estude, matricule-se e seja. Pastor, eu quero construir a minha casa. Já tem terreno? Ah, mas é muito caro o tijolo, o cimento. Oi, mas começa a comprar, compra 100 de uma vez, 200, 500, até você fazer. Você vai surpreender como é que Deus honra quem o honra, quem acredita nele. Quem acredita na Bíblia Sagrada, Deus é fiel, a palavra é fiel e Ele espera que sejamos fiéis. Então, quando as pessoas te olham, muitas vezes a pessoa olha para o outro e acha, oh, aquela pessoa é grandiosa, é poderosa, grita muito, fala muito, e às vezes é um perdedor, porque ela se olha para dentro de si e se vê um perdedor. Então vamos mudar a história da tua vida, vamos mudar as nossas histórias, vamos mudar a história da nossa igreja, vamos mudar a história da tua família, começando hoje dizendo, eu me imagino como Deus me vê. Essa é que é a realidade. Eu me imagino como Deus me vê. Deus não me vê um escravo, Deus me vê como um servo, como um amigo dele, como um filho, como um eleito, predestinado, escolhido, chamado e glorificado. A obra está completa. Deus me deu a visão de um evangelho perfeito, a graça de Deus. Eu rompi com o ministério da lei, que perturba, perverte, engana, é maldição, para começar a viver por graça, por cabeça, não mais por cauda. É isso que Deus quer para a tua vida. Deus te chamou para viveres por cabeça. Não é para seres pequeno, Deus te chamou para ser grande. O Deus a quem servimos é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele disse ao profeta Isaías e a Paulo voltou a falar, disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, comece a ver, sou amado por Deus, sou filho de Deus, sou querido por Deus, Deus me chamou, Deus me deu um dom, Deus me deu um talento e eu vou praticar, eu vou viver isto porque eu me vejo como um vencedor. Era isso que eu queria deixar para você hoje. Quantas pessoas nesta linha de 44 anos saíram do nada para o muito porque acreditaram em Deus, na palavra e em si mesmo. Se você não acreditar em você, eu não vou acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Tem que ser você acreditando em Deus e em você, nesse chamado de Deus para a glória do Senhor. Chamado para vencer, 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 conquistar, alcançar. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Então, rompa com o cordão umbilical da inapetência, da incapacidade, da pequenez, para você ser cabeça nesta terra, os céus se abrirem sobre a sua vida, você nunca mais ser cauda, estará sempre por cima e nunca por baixo, e Deus tem tesouros ocultos, tem riquezas encobertas que Ele revela aos seus. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Graças a Deus. Muito bem, eu quero ver resultados desta mensagem. Por favor, escreva-me, manda um WhatsApp, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Até o próximo domingo.